Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. António Guterres garantiu não estar preocupado com o legado que deixará enquanto secretário-geral da ONU. Classificou a Conferência de Lisboa sobre os oceanos como de enorme importância. Olha, eu nunca me preocupei com o legado. Acho que temos que nos preocupar em fazer o nosso melhor, dar tudo por tudo para resolver os problemas que enfrentamos, mas sem pensar em legados, porque normalmente isso, quando pensamos demais em nós próprios, pensamos de menos naquilo que devemos fazer. Agora, esta conferência tem uma enorme importância, em primeiro lugar, para tocar a rebate. Nós estamos a enfrentar nos oceanos uma situação de emergência. Convergem nos oceanos as três grandes crises ambientais que temos no mundo. As alterações climáticas, a poluição e a eliminação da biodiversidade, a redução da biodiversidade. Estas três crises globais que põem em causa o futuro do planeta convergem nos oceanos. Basta ver que por causa das alterações climáticas, os oceanos estão mais quentes, há mais tempestades, essas tempestades são mais frequentes e com consequências mais devastadoras, a água do mar está a subir e está a acelerar nessa subida, isso põe em causa as regiões costeiras, põe em causa as pequenas ilhas, mas em geral, uma grande parte da humanidade vive junto ao mar e há uma ameaça clara com a subida do nível das águas. Depois, a absorção do CO2 acidifica os oceanos. Quando acidifica os oceanos, põe em causa a cadeia alimentar. Por outro lado, vemos os corais que vão, muitos deles sendo destruídos. Portanto, alterações climáticas. Ao mesmo tempo, a sobrepesca, a poluição, sobretudo os poluentes que têm um efeito destruidor em relação às espécies vivas, fazem com que a biodiversidade nos oceanos esteja em causa. E, finalmente, a crise de poluição. 80% das águas que são despejadas nos oceanos não são tratadas. Há 8 milhões de toneladas de plástico que são despejados nos oceanos em cada ano. Nós temos chamadas zonas negras em certas áreas costeiras em que a poluição matou praticamente tudo quanto existia. Se olharmos a uma zona do Pacífico onde se concentraram muitos destes detritos em plástico, a área corresponde à área da França. E os microplásticos, nós sabemos os riscos que representam para a saúde, no ar que respiramos, na água que bebemos, em todos estes aspectos. O secretário-geral das Nações Unidas disse que a Rússia não deve ser excluída da Conferência dos Oceanos. O motivo prende-se com o facto de os países que contribuem para os problemas tenham de contribuir para as soluções. A Rússia é um país que tem um contributo importante para a poluição dos oceanos e tem um contributo importante para as alterações climáticas. Eu acho que aqueles que contribuem para os problemas têm que contribuir para as soluções e por isso acho que não faz sentido excluí-los daquelas reuniões em que precisamente se procura fazer com que todos os países mudem os seus comportamentos. António Guterres lamentou que vários países tenham visto na guerra na Ucrânia uma justificação para investir mais em combustíveis fósseis. Sublinhou, por isso, a necessidade de tirar lições deste conflito. É evidente que a intensidade do conflito e as suas consequências globais, nomeadamente em termos alimentares, em termos de energia, em termos da situação financeira de muitos países do mundo em desenvolvimento, tudo isto fez, infelizmente, a agenda climática, a agenda ambiental e a agenda dos oceanos ter que vencer um obstáculo adicional. Mas nós estamos determinados a vencer esse obstáculo adicional e é fundamental tirar as lições desta guerra.
Por exemplo, no domínio dos combustíveis fósseis, eu estou a ver que, infelizmente, alguns países pensam que esta guerra é uma justificação para investir mais em relação aos combustíveis fósseis. É o contrário. Se tivéssemos investido a tempo em energias renováveis, não estávamos agora com a crise energética que enfrentamos. E por isso, se alguma coisa esta guerra demonstra, é a necessidade imperiosa de acelerar o investimento na transição verde, de acelerar o investimento nas energias renováveis, de acelerar todos os aspectos da agenda ambiental, incluindo os aspectos relacionados com a agenda dos oceanos, porque não esqueçamos, e essa é talvez uma contribuição muito importante desta conferência. Esta conferência, pela primeira vez, estabelece uma ligação muito forte entre clima e oceanos. E por isso mesmo, quando falamos de combustíveis fósseis, quando falamos da necessidade de mudar dos combustíveis fósseis para as energias renováveis e de mudar os subsídios sobre os combustíveis fósseis para as populações que sofrem o choque energético e para as transições no sentido das economias verdes, quando falamos disso, estamos a defender os oceanos. O secretário-geral da ONU alerta que as alterações climáticas são um dos piores perigosos para a segurança coletiva mundial. António Guterres sublinhou que disputas por água e o progresso da desertificação são já fatores de guerra em África. O clima, as alterações climáticas são um dos piores perigos para a nossa segurança coletiva. Se continuarmos nesta situação, nós teremos vastas zonas do mundo em que as secas obrigam populações a mover-se aos milhões, criando uma enorme instabilidade. Nós vamos ter zonas costeiras completamente destruídas, uma vez mais criando enorme instabilidade nos países. A disputa pela água é já hoje um fator de guerra em vários pontos do mundo, nomeadamente em África. O Sahel, um dos problemas essenciais da crise de segurança do Sahel, do desenvolvimento do terrorismo no Sahel, é o progresso da desertificação, as alterações climáticas, e por isso combater as alterações climáticas, defender uma economia verde, é defender a nossa segurança coletiva. As energias renováveis são hoje um projeto de paz. A segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, marcada para 27 de junho em Lisboa, é a última oportunidade de pôr em prática o que se tem vindo a debater sobre a proteção do mar. O oceano tem um papel essencial no combate às alterações climáticas. É engraçado que às vezes a pessoa diz o planeta Terra, mas devia ser ao contrário, devia ser o planeta Oceano, porque há mais oceano, há mais mar do que terra, e nós somos 80% de água, portanto quase toda a vida vem do oceano, portanto nós temos que cada vez mais cuidar da nossa casa. O mar é um dos ativos maiores que nós temos no nosso planeta. O mar ocupa 70% da superfície do planeta, representa mais de 90% da biodiversidade, produz mais de 50% do oxigênio que nós respiramos e produz 14% dos produtos que consumimos. Portanto, é um ativo extraordinário. O mar português é um mar de oportunidades. Foi o povo português que cruzou oceanos e fez dos oceanos a nossa nova terra de futuro. Protagonista de poemas, canções, documentários, a beleza dos oceanos é celebrada de várias formas, mas será que vemos para além da superfície? Principal regulador de temperatura do planeta, o oceano tem um papel essencial no tão falado combate às alterações climáticas. É fonte de energia renovável, de biodiversidade, de alimento, de medicamentos e cosmética. Sabemos que o mar garante a vida no planeta Terra e, no entanto, a cada minuto um caminhão de lixo carregado de plástico é atirado ao oceano, 11 milhões de toneladas por ano. Um mar de lixo que não só duplicou nos últimos 20 anos, como tem tendência a quadruplicar nos próximos 20.
A poluição, a sobreexploração da pesca e a proliferação de antibióticos, fertilizantes e pesticidas nas águas marinhas levaram a uma diminuição das espécies para metade. Mais quentes, mais ácidos, com menos oxigênio, os oceanos estão doentes. É a ONU a dizê-lo. O que não faz sentido se pensarmos que nos últimos 60 anos foram aprovadas dezenas de medidas internacionais de proteção do mar. O futuro dos oceanos, já tão falado na Expo 98, transformou-se rapidamente no presente que nos foge por entre os dedos. Com a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas marcada para 27 de junho a 1 de julho, em Lisboa, teremos agora uma segunda e talvez última oportunidade de pôr em prática o que temos vindo a debater em conferências, eventos e efemérides que se repetem, mas sem resultados práticos. Cerca de 2 dezenas de chefes de Estado e de Governo, bem como mais de 1000 entidades da sociedade civil, já confirmaram a sua presença no evento co-organizado por Portugal e pelo Quénia. E espera-se que a Declaração de Lisboa seja um marco muito importante no Acordo Global para o Alto Mar que está a ser negociado na ONU. Mas é preciso que a proteção de um ecossistema do qual dependemos diariamente saia definitivamente do papel. Eu acho que o processo obviamente está numa fase lenta, de início, é próprio disto. Obviamente que não é fácil conseguir que todas as nações costeiras tomem as mesmas medidas e que 30% das águas estejam protegidas, mas às vezes a necessidade faz acelerar os processos. Está-se a avançar, mas está-se a avançar muito lentamente. É preciso acelerar. E a conferência tem que ser um momento para acelerar estes avanços e para obrigar o mundo a tomar algumas decisões drásticas que nos permitam salvar os oceanos. Porque salvar os oceanos é salvar o planeta, é salvar-nos a nós próprios. Esses passos para aliar a sustentabilidade à chamada economia azul já juntaram cientistas a pescadores ou surfistas a pioneiros. Porque não basta diminuirmos a nossa pegada carbónica ou apanharmos lixo na praia, a ciência aliou-se à sociedade civil para tentar evitar o ponto de não retorno. Em terra e no mar, o oceano é estudado em Portugal por centros de investigação desde o Algarve até aos Açores, em trabalhos sobre preservação de recursos marinhos, aquacultura sustentável ou bioprodutos com aplicações diversas. Em Peniche, por exemplo, foram lançadas ao mar as primeiras algas criadas em laboratório com o objetivo de recuperar as florestas marinhas. Em Cascais, estudam-se os efeitos das alterações climáticas em embriões de tubarão e cavalos marinhos, mas também a produção mais sustentável dos ouriços do mar, como iguarias gastronómicas. Um pouco à semelhança do que acontece em Alcobaça, onde se produzem algas para a indústria alimentar. E se é verdade que a atividade humana é a grande responsável pela degradação dos oceanos, estes projetos provam que está nas mesmas mãos a sua regeneração. Espera-se também que a Conferência dos Oceanos ajude a que soluções inovadoras como estas encontrem o financiamento de que necessitam. E é para ontem. Os especialistas garantem que o que fizermos na próxima década vai determinar o estado do planeta por muitos anos, o que pode passar, como se prevê, pela celebração de um tratado para a proteção da biodiversidade no alto mar ainda este ano e pela consagração de pelo menos 30% dos oceanos como áreas protegidas até ao fim desta década. Quando pensamos que o planeta azul é habitado por quase 8 bilhões de pessoas que, tal como gotas no oceano, podem fazer a diferença, há uma onda de esperança. Agora é preciso passar das palavras aos atos. O chefe do Estado-Maior da Armada de Portugal considera que o contributo de Portugal para a aliança passa por garantir que o Oceano Atlântico continue a ser um lago da NATO. Dentro do conceito NATO, o nosso grande papel é garantir que o Atlântico continua a ser um lago da OTAN, ou um lago da NATO, no que respeita ao movimento estratégico de apoio entre as duas partes do oceano, quer da Europa aos Estados Unidos, quer dos Estados Unidos à Europa.
O que é que pode interromper isso? Não são navios de superfície, porque a OTAN tem uma superioridade esmagadora, nem são aeronaves, porque também tem uma superioridade esmagadora, mas são submarinos. Os submarinos, pela sua capacidade de operarem de forma discreta e não serem detectados, submarinos de outras potências podem vir a ocupar o Atlântico Norte e impedir esses movimentos logísticos. Portanto, o grande contributo que Portugal tem, com os Açores, com a Madeira, com a sua posição, é combater e estar preparado para ajudar o combate aos submarinos. O que é que estes navios patrulhas trazem? Nós precisávamos de plataformas anti-submarinas. Normalmente as plataformas eram fragatas. E o que nós conseguimos fazer, e estamos a tentar, mais uma vez, criar uma revolução, é através de navios de baixo custo, neste caso os patrulhas, conseguir fazer essa função tão importante para a NATO. E fazendo essa função importante, nós também, no clube que é a NATO, entre aspas, clube de proteção mútua, nós temos um papel relevante que nos coloca, nós não podemos pertencer a esse clube de segurança coletiva sem termos um contributo. E esse é o verdadeiro contributo que nós temos, que é um contributo que está associado e está adequado à nossa geografia, à nossa história também, e à posição que nós temos dentro do seio da NATO. Portanto, a NATO tem uma espécie de um cardápio de necessidades que vai chamando em função do nível de tensão em que a NATO está envolvida. Nós nunca falhamos o cardápio de necessidades da NATO na área da Marinha. E estamos a fazer tudo para não falhar eventuais necessidades mais urgentes ou mais prementes no futuro. Claro que nada é perfeito. Os recursos são sempre escassos. E um país como o nosso, com a nossa dimensão, tem problemas, mas não é só o nosso país que tem, são os outros todos que têm, mas o nosso também tem. A nossa obrigação é, com os recursos que temos, ser o mais inteligentes possíveis, os mais eficientes possíveis nesses recursos. Muitas vezes há lógicas implementadas, há inércias implementadas que prejudicam essa eficiência. E o que eu estou a tentar fazer é quebrar essas lógicas implementadas e essas ineficiências implementadas para criar uma maior eficiência ao processo, para que todos os recursos que o Estado pode disponibilizar sejam rentabilizados ao máximo. O chefe do Estado-Maior da Armada de Portugal recusa uma marinha fechada, realçando o seu papel como catalisadora da economia. Destaca que na nova lei de programação militar, 70% do investimento do ramo terá aplicação na indústria nacional. A minha perspectiva, neste momento, a minha expectativa, é conseguir criar uma nova abordagem aos problemas do mar, uma nova forma de estar na Marinha e que a Marinha represente para o país muito mais que um ramo das Forças Armadas, mas como um catalisador essencial, neste momento, de todo um novo percurso para o mar, portanto, uma redescoberta para o mar. O mar é, neste momento, na retórica nacional, um assunto que está em cima da mesa. Temos que passar das palavras aos atos. A minha visão é precisamente isso, é não ter uma marinha fechada e autofágica, não é? Que se preocupa com as suas coisinhas pequenas, mas uma marinha aberta à sociedade, de forma a que seja um catalisador de diferentes fatores dessa própria sociedade. O fator, como disse há bocado, o fator cultural é um exemplo dele. Nós temos uma grande componente cultural. O fator tecnológico, o fator industrial, o fator experimental. Repare que nós proporcionamos, através deste centro de experimentação que estamos a criar, vamos proporcionar à nossa indústria e à nossa tecnologia, portanto à academia também, ir ao mar, fazer experiências que de outra forma não teriam capacidade de o fazer e teriam custos exorbitantes para o fazer.
E nós vamos incorporar esses custos nos custos de operação da Marinha para permitir que o nosso tecido nacional tenha um avanço e tenha uma vantagem sobre outros tecidos que estejam a fazer coisas idênticas ou que não estejam a fazer. Portanto, é nesse sentido que eu digo que a Marinha é um investimento. Para lhe dar uma ideia, na nova Lei de Programação Militar, todo o investimento dos próximos 20 anos da Marinha, cerca de 70% é para a aplicação da indústria nacional. Somos o ramo, de longe, que está mais virado para a indústria nacional. Ou seja, nós queremos puxar pela nossa indústria nacional, disponibilizando 70% de todo o investimento que vamos fazer nessa indústria. Coisa que não acontecia no passado. No passado era o inverso. Apostávamos 20% ou 30% na indústria nacional e íamos adquirir 80% a 70% na indústria internacional. Portanto, o que é que isso faz? Isso vai reindustrializar o país, mas reindustrializar em todas as áreas, não em áreas interessantes, de elevado valor tecnológico, de elevado valor acrescentado e associada ao mar. Porquê? Porque o mar é a tal nova fronteira. Nós podemos estar aqui todos distraídos, mas pode ter a certeza que hoje há centenas de milhares de pessoas a olhar para o mar e a ver como é que vão explorar o mar, porque são 2/3 do planeta. Nós andamos a tentar explorar Marte, a explorar a Lua, com sondas espaciais, e 2/3 do nosso planeta está praticamente inexplorado. Portanto, isso não faz muito sentido. E a tecnologia hoje permite-nos fazer isso. A tecnologia há 40 anos atrás permitia fazer muito pouco. Hoje, neste momento, a tecnologia permite fazer isto. Homossexuais moçambicanos são obrigados a viajar para países estrangeiros para se casarem. Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo não são reconhecidos pelas autoridades do país. Infelizmente, Moçambique faz parte desses países onde o casamento entre pessoas do mesmo gênero não é aceito. E como dizia muito bem, conhecemos várias pessoas que têm que sair do país para casar-se fora. Mas o problema disto é que, infelizmente, este casamento que é feito fora, dentro de Moçambique, não tem, digamos que não tem validade jurídica. E se estas pessoas vivem juntas, elas, por exemplo, constroem um património. Caso, queremos que isso não aconteça, mas caso, por exemplo, um dos cônjuges perca a vida, fica muito complicado resolver questões como a herança, por exemplo. E não só situações como a adoção, fica muito difícil, porque nesses casos só um dos membros do casal é que pode fazer a adoção e não ambos os membros do casal. Então, há muitos problemas decorrentes desta falta de aceitação destas uniões. Passam 14 anos desde a altura em que submetemos, portanto, o pedido de registro junto ao Ministério da Justiça, e este pedido de registro até ontem não foi respondido pelo Ministério da Justiça. Em Portugal, o projeto da Cinemateca de digitalização do cinema ligado à temática do mar já permitiu perceber que os oceanos foram uma matéria profundamente manipulada. Digitalizar pelo menos 10.000 minutos de filmes do cinema português relacionados com a temática do mar e abrangendo mais de um século de produção cinematográfica. Este é o objetivo do programa Filmar da Cinemateca Portuguesa, jogando com as palavras filme e mar. Numa altura em que Lisboa se prepara para acolher a Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas, a Cinemateca Portuguesa tem em curso um programa com financiamento europeu de 880.000 euros. Num balanço do trabalho que se iniciou em 2020, já foram digitalizadas 55 curtas-metragens e 7 longas-metragens, num total de 1.440 minutos. Há, sobretudo, uma consciência muito grande de que o mar foi uma matéria profundamente manipulada, e sendo profundamente manipulada, quem a manipulava era consciente de que o mar lhe escapava permanentemente
Razão pela qual existem muitas sequências em que se acha que se está a filmar o mar, mas na verdade se está a falar de perda, se está a falar de revelação, se está a falar de desistência, mas também de redescoberta, e portanto há um lado mítico na nossa relação com o mar que passa pelas imagens em movimento e que o cinema devolve como qualquer coisa que não é materializável, que não é concretizável e que, portanto, não se consegue agarrar. O projeto de digitalização prevê retrospectivas no final do programa, mas a Cinemateca está já a programar sessões com alguns dos filmes digitalizados, cumprindo um dos objetivos: devolver o cinema português aos espectadores. Podermos efetivamente devolver estes filmes em todos os formatos e plataformas que imaginamos. Portanto, existirão edições em DVD, estarão disponíveis na Cinemateca Digital, são feitas sessões na Cinemateca, são feitas sessões em festivais, são emprestados para museus, são apresentados lá fora. Foram já digitalizados documentários, filmes de promoção turística, filmes informativos sobre práticas culturais e sociais relacionadas com o mar, obras propagandísticas do Estado Novo e algumas obras de ficção. Todos os filmes de encomenda produzidos pelo regime, que tem no mar um desígnio nacional de construção da própria identidade e que, portanto, existem muitos filmes carregados de ideologia. E, portanto, não basta digitalizar os filmes. É preciso, ao digitalizar, encontrar formas de apresentação desses filmes, encontrar contextos adequados para que esses filmes sejam relidos à luz daquilo que nós hoje sabemos. Mais do que fazer uma simples digitalização e disponibilização ao público destes filmes, a Cinemateca quer propor novas leituras do cinema português em estreita colaboração com festivais, cineclubes e museus. Tiago Bartolomeu Costa diz que, com o trabalho já feito, a Cinemateca provou que era possível traçar na história da produção de cinema em Portugal uma linha contínua transversal a todos os géneros, que é o mar. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.